E aí pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui para a gente falar sobre o estudo dirigido que foi proposto e que se relaciona ao que eu chamei de condições especiais, né? 2 pontos, aptidão para o trabalho e nesse caso aqui, saúde do trabalhador, que atua em ambientes elevados, então falando de trabalho em altura e daí relacionando PCMSO e exames que caracterizariam a aptidão para o trabalho em altura, né? Foi colocado um material, né, e esse material fala sobre algumas características do trabalho em altura, que não é o tópico dessa disciplina, então eu não vou entrar em características especiais sobre o trabalho em altura, e vou focar nas questões relacionadas à aptidão, né, à condição de saúde do trabalhador para executar esse tipo de trabalho, né, esse tipo de atividade. Foi proposta uma tarefa, e essa tarefa eu estou tentando abrir aqui para comentar. Ela pede para que você faça um estudo dirigido, né? Então, trabalho em altura, traço condições especiais. E aí tem algumas questões aqui que eu queria comentar e possivelmente fazer isso aqui em 2 partes, de maneira que na primeira parte eu fale sobre questões de saúde e na segunda parte questões relacionadas à documentação e liberação de trabalho, conforme a proposta do estudo de caso. Do ponto de vista de programa de controle médico de saúde ocupacional, que está previsto na norma regulamentadora número 7, você já viu que o médico do trabalho é responsável por um programa que monitora, avalia, monitora e determina a aptidão para o trabalho, né, de qualquer que seja a função, em razão das condições de saúde que o trabalhador apresenta. Essas condições de saúde são avaliadas em alguns momentos diferentes, de maneira que você tem uma avaliação admissional, quando o trabalhador vai trabalhar na empresa, então o primeiro exame pelo qual esse trabalhador passa é o exame admissional. Antes de iniciar suas atividades, ele precisa ter as suas condições de saúde avaliadas. Quando ele vai ser demitido, você tem um exame demissional, então você, em tese, quer comparar como ele entrou e como ele está saindo, para verificar se aconteceu alguma coisa nesse período. E a critério médico do coordenador do programa, você tem alguns exames que são periódicos, de maneira que esses exames eles podem ser determinados em periodicidade, por exemplo, bianualmente, né? Porque se a gente for considerar a validade de um PGR, geralmente esses exames são feitos pelo menos a cada 2 anos. Eles podem ser anuais, eles podem ser semestrais, ele pode ser quinzenal, ele pode ser algumas etapas da avaliação, ela pode ser até diária. Então, por exemplo, trabalhadores que fazem atividade em altura em espaço confinado, eles só podem entrar nessa atividade depois de aferir pressão arterial diariamente. Então isso é um critério que a medicina ocupacional pode utilizar dentro de empresas que têm porte, né, de ter ambulatório, para acompanhar a saúde do trabalhador. Então o trabalhador, antes de ir para o seu local de trabalho, tem que passar no ambulatório, passa com o pessoal de enfermagem, faz a aferição de pressão arterial, dependendo de alguns critérios pré-determinados na saúde ali, em razão da média de pressão arterial que ele tem. Se ele tiver alguma variação importante, ele já ali mesmo ele já não pode mais trabalhar naquele dia, naquele tipo de atividade, tá? Então seriam maneiras de você estabelecer procedimentos periodicamente, até mesmo diariamente, para monitorar e acompanhar as condições de saúde do trabalhador. Por que está escrito condições especiais? Porque veja bem, uma pessoa que trabalha no escritório, como, sei lá, aqui na unidade a gente tem lá as pessoas que trabalham em secretarias. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro em ambiente de escritório, mesa, cadeira, computador, ela que tem características de risco relacionados principalmente a riscos ergonômicos, então postura, mobiliário, pressão de prazo, essas coisas, ela não tem riscos físicos, químicos,
biológicos, né? Riscos de acidentes graves, importantes. Essas pessoas, elas têm uma condição de saúde avaliada de uma maneira relativamente simples, né? Então, basicamente, o profissional de saúde, no caso o médico do trabalho, né? Mas essa avaliação pode ser feita de maneira multidisciplinar, você pode ter o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o fisioterapeuta do trabalho, pode ter psicólogo do trabalho, entre outros, né? Essa avaliação leva em consideração a aptidão para o trabalho no sentido de avaliar a capacidade funcional que a pessoa tem para aquele tipo de atividade. E no escritório, é assim, eu tenho que avaliar se o cara consegue ficar sentado, se ele consegue mexer no computador, se ele, né? Então é uma coisa muito simples. Agora, diferente disso, seriam condições em que, por exemplo, o trabalhador ele precisa subir numa torre de distribuição, torre de alta tensão. O trabalhador vai operar numa usina eólica, numa torre de hélice, né, que transforma a energia cinética do vento em energia elétrica. Um trabalhador, por exemplo, que vai entrar em tubulação para fazer solda. Então, o tipo de avaliação desse tipo de trabalhador é muito mais complexa. De maneira que a gente sempre pensa no trabalho em altura, por exemplo, numa problemática de queda. Então eu sempre penso assim, bom, se o trabalhador cair, ele morre. Então para ele não cair, eu boto um cinto nele. Isso é um pensamento muito iniciante, tá? Em saúde e segurança do trabalho para essa condição. Uma vez que ficar pendurado pode ser até mais grave do que a própria queda, tá? Então imagina assim, quando a gente avalia a condição de saúde de uma pessoa, quando a gente está avaliando um trabalho em altura, a gente não está avaliando somente o risco do indivíduo cair, né? Porque a gente tem medidas protetivas em que a gente usa sistemas de proteção contra a queda, né? SP, Sistema de Proteção, CQ, contra a queda, que serve para evitar a queda. Então, se o trabalhador estiver lá no telhado, você tem um cinto paraquedista, você tem um talabarte, você tem uma linha de vida, e se eventualmente acontecer um evento ali, um acidente, ele escorrega, cai para fora e fica pendurado na estrutura. Você evita o que chamamos de queda livre. Então ele não vai cair do telhado até o chão, ele vai ter uma zona de queda, né? uma zona livre de queda, uma ZLQ, e dentro dessa zona a gente dimensiona um sistema para travar essa queda, e aí ele sofre o que chamamos de queda com retenção. Ele sofre uma queda, mas ele para no meio da zona de queda. Qual que é o principal problema? O principal problema é que trabalhadores que estão em ambiente elevado, que ficam pendurados, seja por queda, seja por colapso da estrutura, ou seja porque sentou no cinturão, por exemplo, eles sofrem uma compressão na região de virilha, e essa compressão causada pelo tirante do cinto diminui em aproximadamente 30% o sangue circulante no corpo, que é o que corresponde ao sangue dos membros inferiores. Isso vai produzir na pessoa sinais e sintomas que são compatíveis com uma perda de sangue de 30% do sangue corpóreo. Então, ele vai entrar num estado sintomático muito similar ao choque hipovolêmico. E esse indivíduo ele pode evoluir para inconsciência, para parada cardiorrespiratória e para morte, né? Da mesma maneira que na perda sanguínea. Então, às vezes um trabalhador, por exemplo, se ele estiver a 40 centímetros do chão, o pé dele está lá no ar, a 40 centímetros do chão, e ele não tem lugar nenhum para apoiar, nem as mãos e nem os pés, ele não tem um dispositivo que a gente chama de pedal de emergência ou estribo, né, que você tem um pedal pendurado no próprio cinto e você apoia o pé e joga o peso em cima do estribo e tira a carga da virilha, fazendo retomar a circulação sanguínea. Se ele não tiver nenhuma dessas coisas, ele é 40 centímetros pendurado do chão, ele pode morrer, né? Se ele não conseguir sair dali. Então o problema do trabalho em altura não é necessariamente evitar que ele caia, porque para evitar que ele caia isso é relativamente fácil, né? É fácil porque é só você criar sistemas de proteção contra a queda. O problema não é o cara cair, o problema é tirar ele lá de cima, o problema é o resgate, né? Considerando que se ele ficar pendurado ele tem alguns minutos de tempo ali que ele pode evoluir para uma inconsciência, para uma parada cardiorrespiratória, o resgate tem que ser de pronto emprego.
E na maioria dos lugares a gente não tem resgatista, a gente não tem profissionais de pronto emprego para resgate em altura, mesmo nas empresas grandes, né? As empresas grandes muitas vezes acabam fazendo contratação de outras empresas que prestam esse tipo de serviço para fazer acompanhamento de trabalho de risco. Então o que a gente quer não é necessariamente simplesmente evitar a queda. O que eu quero é evitar qualquer chance de problema no alto que eu tenha que tirar o trabalhador. Então você imagina assim, como é que eu vou colocar um trabalhador para subir? Eu tenho uma situação aqui na planta de Taubaté, na unidade que eu atendo daqui. Eu tenho uma caixa d'água, essa caixa d'água deve ter uns 50 metros de altura no topo dela, e ela tem 4 níveis, e aí quando tem que fazer limpeza, uma pessoa tem que subir nesse nível e entrar no nível. Então é trabalho em altura e espaço confinado. Como é que eu vou colocar um indivíduo lá que tem, por exemplo, esquizofrenia, né? Imagina, colocar um cara com esquizofrenia, 50 metros de altura dentro de um túnel. E se ele tem um surto lá em cima? Nada contra quem tem esquizofrenia, não é uma questão de preconceito, é uma questão de segurança, porque ele coloca em risco ele e os outros, né? Eu não posso colocar, por exemplo, pessoas com disfunções psiquiátricas para trabalhar em altura. Não posso colocar uma pessoa com diabetes descontrolada. Não posso colocar um hipertenso descontrolado. Não posso colocar alguém, por exemplo, com problema de coluna. Não, mas o cara está bem, e se ele trava lá em cima? Né? Como é que você tira ele lá de cima? Essa que é a questão. Como é que eu vou fazer um trabalhador entrar num espaço confinado para fazer uma solda dentro de alguma tubulação, sabendo que ele tem lá um problema metabólico e que ele tem tido crises convulsivas, a cada 15 dias ele tem uma crise convulsiva? Como é que eu vou colocar esse cara dentro dessa tubulação? Então, a avaliação de saúde que a gente faz nessas condições, previamente ao trabalho, vou só fazer um assassinato aqui, ela é uma avaliação que visa evitar problemas durante a atividade e após a atividade. Por isso que, para esse tipo de trabalho, é necessário fazer uma coleção de exames complementares bem mais complexa do que o exame de aquele cara do escritório. Então, eu preciso, por exemplo, fazer eletroencefalograma. Eu preciso saber se ele tem alguma disfunção evidente no funcionamento cerebral. Eu preciso fazer eletrocardiograma. Eu preciso saber se esse cara tem arritmia. Eu preciso ter uma noção se ele tem algum mau funcionamento cardíaco evidente e, de repente, até mesmo ao detectar alguma suspeita, recomendar, encaminhar esse cara para um cardiologista para uma avaliação mais específica. Eu não posso colocar um indivíduo que tenha baixa acuidade visual para fazer esse tipo de trabalho, né? Então ele tem que passar por acuidade visual, ele tem que passar por audiometria, ele tem que fazer exame de sangue, dependendo da situação, exame toxicológico, porque eu não posso colocar um dependente químico para fazer esse tipo de atividade. Então, às vezes exame de urina, né? Vai fazer hemograma completo, exame de urina, dependendo da situação em espaço confinado, por exemplo, tem que fazer testes de função pulmonar. Então eu preciso fazer uma espirometria, preciso fazer algum exame para verificar como é a capacidade respiratória, porque em algumas situações o trabalhador tem que usar sistema de proteção respiratória, tem que usar máscara, e eu preciso ter uma avaliação da função pulmonar desse indivíduo, né? Aí de repente eu pego um indivíduo com asma muito grave, assim, que tenha crises muito significativas, ou um enfisematoso, um DPOC, que tenha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e coloco esse indivíduo para fazer um trabalho num ambiente de fumo de solda, que ele tem que usar um respirador e que ele tem que ter um exaustor dentro do lugar, e aí eu estou esperando que esse cara tenha uma crise lá dentro, né, e evolua para uma situação de urgência ou emergência. Então a avaliação de saúde nessas situações é mais complexa, justamente porque a gente precisa fazer uma avaliação mais eficaz e ampla das condições de saúde desse indivíduo, não esquecendo de avaliações, por exemplo, ortopédicas, né? Então, vou colocar uma coisa que a maioria esquece, é assim, o trabalhador ele vai subir numa torre, né, uma escadinha marinheiro, ele está lá com cinto, talabarte, aí ele aprende a subir na linha de vida e tal, e aí ele vai lá em cima, 50 metros de altura, para fazer um serviço lá. E eu penso assim, não, ele não pode ter problema para cair, então eu coloco o sistema de proteção contra a queda. Mas eu esqueço, por exemplo, de avaliar
se esse indivíduo tem condicionamento físico para subir 50 metros numa escada, marinheiro. Né? A maioria das pessoas, se você pegar essa galerinha que estuda aqui ó, e colocar para subir 50 metros de escada marinheiro, a maioria não vai chegar lá em cima. Entendeu? Porque é sedentário, porque não está acostumado, porque não tem condicionamento físico, não tem condicionamento cardiorrespiratório, e esse tipo de coisa precisa ser avaliado. Então, às vezes, até mesmo o teste de esforço é solicitado pelo médico, em razão de que o trabalho exige um determinado esforço, e esse esforço precisa ser avaliado antes. Né? Precisa ver, por exemplo, como que o coração, como que o sistema cardiorrespiratório do trabalhador se comporta na exigência de esforço no ambiente controlado, que seria o solo, que seria o consultório, o ambulatório, para depois esse cara fazer esse mesmo esforço no ambiente de 50 metros. Né? Então essa avaliação ela é mais complexa, ela exige um pouco mais de cuidado, exige um pouco mais de exame, consequentemente é uma parte mais cara do programa de controle médico de saúde ocupacional. Então a empresa vai gastar bem mais em saúde ocupacional com uma pessoa que trabalha à altura do que com uma pessoa que trabalha em escritório. Tá? Só dos exames isso já vai custar aí, vamos colocar aqui um exame admissional, custe aí na faixa de uns R$80, tá? Vamos colocar R$80, R$90. De exames vai ficar em R$3.000 para mais. Né? Se ele fizer só um hemograma muito completo já vai custar quase R$2.000. Então vamos colocar aí de R$2 a R$5.000 é o que custaria para fazer uma avaliação de saúde de um trabalhador como esse. Tá? E aí eu vou parar por aqui, comentando sobre as condições de saúde, e no próximo vídeo aí eu vou comentar o estudo de caso que a gente fez ali sobre liberação de trabalho à altura, que é uma situação real pela qual eu tenho passado atualmente. E se der eu mostro algumas fotos a respeito de como isso está sendo feito e de quais cuidados a gente precisa ter ali. E esse vídeo vai ser separado porque ele está falando de condições muito mais amplas em segurança do trabalho do que apenas a prevenção de doenças e o controle de saúde. Né? Ali está perguntando se você libera o trabalho, tem características de documentos que você, como profissional de SSD, precisaria avaliar e solicitar, né, para o prestador de serviço. E a gente vai comentar isso depois, beleza? Coloca suas perguntas no chat, tenta participar de alguma maneira, e aquilo que você tiver de dúvida aí, a gente vai conversando ao longo das semanas, beleza? Valeu!